Graça e paz, queridos, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma quinta de encontro e nós queremos que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa engrandecer o nome dele através da sua vida, encher o seu coração de alegria, de paz e de esperança. Nós vamos ter um louvor e nós queremos convidar você a se conectar com Deus, a adorar a Deus aí durante esse período de louvor, usando aí esse clipe, que você possa se envolver com o Espírito Santo, deixar o Espírito de Deus transbordar no seu coração a presença dele. E logo depois nós voltamos com uma palavra para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, a sua casa, trazer paz, um pouquinho mais de paz diante de toda essa situação para o seu coração e para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe e fica ligado aí nesse louvor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno,
estamos de volta aí, que Deus possa ter enchido o seu coração de esperança, você tenha conseguido adorar a Deus através desse louvor, dessa canção, tá? Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. E antes eu quero dizer que eu acredito que nesse momento nós estamos vivendo, muitas pregações, muitos devocionais, muitas palavras que nós já escutamos há um tempo atrás, elas têm feito muito sentido para nós hoje. Talvez pregações que nós já ouvimos atrás e que não falou tanto ao nosso coração, mas diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje, aquela palavra ela volta à nossa mente, ela volta à nossa memória e ela faz muito mais sentido diante dos problemas que nós estamos enfrentando. E hoje eu quero ministrar uma palavra para você que você precisa acreditar, porque você é mais forte do que você pensa. Lá em Efésios capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo diz bem assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha o que Paulo está falando a respeito de Deus. Paulo está falando bem assim: amados, Deus ele tem tanto poder, Deus ele possui todo o poder, tudo está nas mãos dele, que ele pode fazer infinitamente mais. Ele não pode fazer só um pouco, ele pode fazer infinitamente mais. Não tem limite para o poder e para o agir de Deus. E ele faz esse infinitamente mais comparado ao quê? Mais do que tudo nós podemos pedir e mais do que tudo nós podemos até mesmo pensar. Deus pode fazer infinitamente mais. De que maneira? Através do poder dele, do poder de Deus. E é interessante que o final do versículo diz que esse poder ele opera em nós. Esse poder está atuando na minha vida, está atuando na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Então, se nós pararmos para pensar que todo o poder de Deus, toda a maneira que Deus tem de fazer qualquer coisa, está atuando sempre na minha vida e na sua vida através do Espírito Santo, então essa mensagem traz muito sentido para nós. Nós temos mais força do que nós podemos pensar. Nós somos mais fortes do que nós podemos imaginar. E é sobre isso que eu quero falar nessa quinta-feira, rapidamente com você, nesse nosso encontro. Primeira coisa é que Deus ele permite um desconforto, Deus ele permite uma situação contrária, Deus ele permite que venha até nós uma situação adversa, uma situação que vai mexer com a nossa estrutura, para nos mostrar o nosso verdadeiro destino, para mostrar para nós para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, aonde nós temos que chegar. Então, um desconforto, uma situação que vai mexer na nossa estrutura, que vai mexer nas nossas bases, uma situação que vai tirar a gente da mesmice, da rotina, Deus ele usa isso aqui tudo para nos mostrar para onde nós estamos caminhando. Lá em Êxodo capítulo 1, verso 8 ao 13, diz assim: então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José e o seu povo. Então, esse é o primeiro versículo 8. O que acontecia aqui para você entender? José foi para o Egito, foi usado por Deus para libertar o povo ali, para cuidar do povo, para cuidar do povo numa grande fome que tinha, para ser um instrumento de Deus, para abençoar o povo dele, para depois Deus formar uma grande nação que se tornou Israel anos depois. Mas eles viviam ali muito bem, a família de José, Jacó, os irmãos, todo mundo foi morar no Egito, viveu um tempo de muita fartura, de muita prosperidade, o povo prosperava demais, o povo de Israel. Mas esse texto diz assim, que num determinado momento foi colocado no trono um rei, Faraó, que não conhecia a história de José. E as coisas então foram se agravando. Eles começaram a dobrar o serviço, eles começaram a colocar realmente um jugo de escravidão sobre José e o povo, eles começaram a maltratar o povo, e todo aquele período que José e a família e todos que nasceram ali durante aqueles quase 400 anos que eles estavam ali até Deus libertar eles, durante todo esse período eles viviam um tempo de muita paz, de muita prosperidade, muita fartura. Então, nas nossas palavras, era um tempo de muito comodismo, estava muito bom do jeito que estava ali.
Mas aí Deus permite um desconforto, Deus permite que suba ao trono um faraó que não conhecia a história de José, que não conhecia todo aquele contexto em que ele foi usado por Deus para abençoar a terra do Egito, para abençoar o faraó da época, para comprar toda a terra daquela região, para prosperar de uma maneira grandiosa aquela nação. Ele não conhecia essa história e ele começa então a trazer um jugo, trazer um fardo pesado sobre José, sobre o povo de Israel, que se tornaria Israel depois. Deus permite tudo isso, para quê? Para mostrar para aquele povo o seguinte: a minha vontade para vocês não é que vocês fiquem no Egito, a minha vontade para vocês não é que vocês morem nessa terra, eu tenho uma terra para vocês, eu tenho uma terra que eu prometi para Abraão, eu prometi para Isaac, eu prometi para Jacó, e essa terra ela é de vocês por possessão. É uma terra que mana leite e mel, é uma terra muito boa, não é esse lugar. Então, queridos, Deus permitiu que viesse sobre aquele povo, depois de longos anos de fartura, Deus permite um desconforto, Deus permite uma situação adversa, uma situação de crise, uma situação contrária, para mostrar para eles assim: não é para vocês ficarem aqui, não se acomodem aonde vocês estão. Eu quero que você entenda nesse contexto de José, de Israel, de que Deus permitiu na nossa realidade. Deus tem permitido muitas coisas acontecerem no nosso país, na nossa nação, na nossa terra, e eu quero que você use essa situação com esse pensamento. Deus tem permitido tudo isso, porque é para eu ficar ligado aonde Ele quer que eu chegue, é para eu ficar ligado qual é o meu destino. Queridos, use esse tempo, como você tem feito aí talvez, mas intensifique. Ore mais, esteja mais com a sua família, ame mais, perdoe mais, entenda que o seu destino não é essa terra, o seu lugar não é aqui, a sua nação não é essa, você está aqui de passagem, nós não pertencemos a essa terra, nós somos do reino dos céus. Então Deus Ele permite tudo isso, vamos pensar desse jeito, para que a gente entenda, eu, você, todo mundo está ouvindo essa mensagem, a gente entenda que o nosso lugar não é aqui, o nosso destino não é essa terra, nosso destino é o reino dos céus. Deus Ele permite isso para nos tirar do comodismo, Deus Ele permite isso para nos tirar da rotina, para levar a gente a fazer coisas diferentes, a buscar a Ele de uma maneira diferente, a mudar a nossa mentalidade, entender que nós somos cidadãos do reino dos céus e não dessa terra, tá bom? A segunda coisa é que Deus Ele sempre visita o povo dele. Nós somos mais fortes do que nós pensamos, porque nós temos um Deus que visita a nossa vida, nós temos um Deus que Ele intervém, nós temos um Deus que Ele transpassa todas as barreiras e Ele está no meio do povo, Ele está no nosso meio. Gênesis capítulo 50, verso 24 e 25, José, ele dá uma ordem para o povo, ele fala assim: olha, antes de eu morrer, entendeu? Ele reúne o povo e fala bem assim: eu estou à beira da morte, eu estou prestes a morrer, mas Deus certamente visitará vocês. Olha que interessante, eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra. Aí ele fala bem assim: quando Deus intervir em favor de vocês, o final do versículo 25, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Olha que interessante essa passagem. Eles estão lá no Egito, ainda a escravidão ali, o jugo que Faraó, que não conhecia José, está colocando sobre o povo. Mas José chama o povo e fala bem assim: olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eu estou prestes a morrer, eu estou à beira da morte, mas nós servimos um Deus que nos visita. Nós servimos um Deus que certamente virá em auxílio para vocês. Certamente Ele vai vir e vai tirar vocês dessa situação. E quando Ele vier, olha a certeza que José tinha nesse Deus que visita, nesse Deus que intervém. José fala: quando Ele vier, não deixe os meus ossos nessa terra. Eu vou morrer aqui, eu vou morrer nessa terra, no Egito, mas Deus vai vir, e quando Ele vier, me leve daqui, não deixe os meus ossos nesse lugar. É interessante que o povo fez isso. Quando José morre, Deus vem libertar o povo e tudo mais. José não é enterrado no Egito, os ossos de José são levados e são colocados na terra de Canaã. Então Deus, Ele sempre visita o povo, e eu quero deixar essa palavra para você: o seguinte: busca Deus enquanto se pode achar,
porque certamente Ele visitará a sua vida, Ele visitará a sua casa, Ele visitará a nossa nação, Ele vai transformar tudo isso aqui. E depois que passar tudo isso, você vai ver a bênção que vai se tornar a nossa nação, a bênção que você vai ser no reino de Deus, na sua casa, na sua família, entre os seus amigos. Queridos, Deus vai visitar a sua vida no meio de toda essa situação contrária. Creia nessa palavra. Eu acredito nesse Deus que visita, assim como José acreditava aqui nesse tempo, como está relatado em Gênesis. Eu creio em um Deus que pode visitar a nossa vida. Eu creio em um Deus vivo, que constantemente Ele vem e entra em ação na nossa vida, Ele intervém na nossa causa, Ele intervém na nossa situação e Ele vai intervir na situação que o Brasil está vivendo, Ele vai intervir na sua causa, na sua situação que você está vivendo aí na sua casa, tá bom? Então creia em um Deus que sempre nos visita. E para a gente encerrar, nós temos que acreditar o seguinte, que Deus, Ele trabalha de uma forma sobrenatural. Ou seja, aqui está o natural, aquilo que a nossa mente, aquilo que os nossos olhos, aquilo que a nossa razão, aquilo que a nossa racionalidade consegue entender, compreender. Mas Deus ele trabalha acima, ele trabalha sobre aquilo que é natural. Aí a nossa mente já não consegue mais raciocinar, nossa mente limitada não consegue mais chegar a uma conclusão óbvia sobre a forma que Deus trabalha. Por quê? Porque Ele trabalha do jeito dEle, Ele trabalha no sobrenatural, de uma maneira que a gente não entende, mas a gente pode acreditar, a gente pode clamar, a gente pode orar, a gente pode pedir para Deus intervir com milagres. E lá em Êxodo, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Aqui nós estamos falando de Moisés, nascimento de Moisés. Moisés nasce, ele era um menino bonito. A lei, a ordem de Faraó é que todo primogênito, todo menino, novinho, melhor dizendo, fosse morto. Então a mãe esconde o menino começa a crescer, não tem como mais esconder. Ela pega, faz um cesto de junco, coloca o menino ali no rio, a irmã vai acompanhando na margem do rio, o cestinho descendo. A filha de Faraó encontra o menino, pega o menino, a irmã vai lá e fala assim: olha, a senhora não quer que eu encontre uma mulher para dar a ele de mamar? A senhora não quer que eu encontre uma mulher para cuidar desse menino? E a filha de Faraó fala: eu quero. Ela corre na mãe dela e a mãe então cuida de Moisés até o menino desmamar e ele vive lá no palácio. Deus trabalha de forma sobrenatural. Deus ele age de forma sobrenatural. Moisés passa-se anos, ele foge do Egito porque ele mata um egípcio. Passam-se mais anos e anos, ele é usado por Deus para voltar para o Egito, para libertar o povo da escravidão que estava acontecendo naquele lugar. Queridos, Moisés tinha 80 anos de idade quando eles começaram a falar com o Faraó. 80 anos. Ele volta para o Egito, começa a ser um instrumento de Deus para libertar o povo. E ali Deus faz grandes milagres. Você conhece a história. Se você não conhece, eu desafio você a ler o livro de Êxodo. Mas Deus faz dezenas, centenas de milagres ali, usando a vida de Moisés e Arão como um instrumento. O sobrenatural de Deus, ele age de uma forma que a gente não consegue entender, mas o fato é que Deus está ligado em todas as coisas. O fato é que Deus está por dentro de tudo que está acontecendo no mundo. E a mão dele ainda está estendida para abençoar, como diz a palavra de Deus. A mão de Deus não está encolhida. Deus não reteve a mão dele para abençoar a nossa terra, não. Ele está atento a tudo e o agir sobrenatural dele vai acontecer sobre a nossa terra, vai acontecer sobre a nossa nação. Você pode acreditar nisso. Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao 19, Abacuque diz assim: olha, ele está vivendo uma situação onde o povo não queria mais buscar a Deus. E você lê o livro de Abacuque, você vê Abacuque clamando a Deus, questionando a Deus sobre algumas coisas, Deus respondendo que o povo não queria servir a ele e que Deus continuaria trazendo juízo sobre a terra. E Abacuque então fala assim: olha, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e Ele me habilita a andar em lugares altos. Mesmo em situações adversas, Deus Ele nos abençoa. Deus Ele nos capacita com o agir dEle, com o sobrenatural dEle, para nós andarmos em lugares, queridos, que nem nós conseguimos pensar. Para a gente passar essa situação, passar essa crise de maneira que nem você mesmo vai imaginar como que você suportou, como que você passou toda essa situação que o Brasil está enfrentando. O sobrenatural de Deus está aí. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que visita, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que quer estar conosco, Ele é um Deus que está com a mão estendida para nos abençoar, Ele é um Deus que se envolve com a nossa vida, Ele intervém na nossa situação e nós precisamos continuar clamando para Deus intervir sobre o Brasil, abençoar a nossa terra, sarar a nossa terra com o sobrenatural dEle. O sobrenatural de Deus na sua vida, talvez é você enfrentar tudo isso e lá na frente, quando tudo passar, você com um sorriso no rosto, olhar para trás e falar assim, glória a Deus, Deus agiu na minha vida, porque nem eu mesmo sabia o que fazer em toda essa situação. Você é mais forte do que você pode pensar, você é mais forte do que você imagina, porque o poder de Deus para fazer qualquer coisa, até mesmo aquilo que você pode até pensar, Ele pode fazer mais, infinitamente mais, atua em você, que é o Espírito Santo de Deus. Acredite nessa palavra, creia nessa promessa de Deus, que o Espírito Santo está aí dentro de você, te capacitando, te fortalecendo, te abençoando a enfrentar todas as situações, e tudo isso vai passar. Você é mais forte do que você pensa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.